né, a essa mesa com o professor Gesso Ledesma. Também, atualmente, é o coordenador do IMEI, Instituto Mercosul de Estudos Avançados, mas é historiador, trabalha há algum tempo com questões da região, não só temas que envolvem interculturalidade, mas também integração regional, é um tema que o professor Gesso é especialista. Nós somos colegas também no programa de pós-graduação Integração Contemporânea da América Latina, o PPG-ICAL, né? Então, é desde esse lugar aqui que eu tenho, né, o prazer, a honra de apresentar o professor Gesso e passar a palavra. Depois, a minha sugestão, né, que a Patrícia, que é a secretária da Secretaria de Ações Afirmativas, que eu acho que desenvolve um trabalho importantíssimo já há algum tempo, né, muito antes, inclusive, da existência da Secretaria, e eu acho que é desse lugar, né, que ela pode trazer, como na prática a gente vivencia todas esses desafios que foram colocados aqui. E, para encerrar, né, sugiro a nossa professora Cris Keck, que vai falar um pouco da construção dessa universidade que nós temos hoje, né? Talvez dar um panorama um pouco para além da UNILA, de que essa universidade que nós temos hoje também é fruto de todo um processo histórico de defesa da universidade pública, né? Da universidade gratuita, e de trazer para a universidade, para os bancos escolares também, cada vez mais parte da população que sempre foi excluída, né? E falar sobre interculturalidade é falar sobre isso também, né? Promoção da equidade, inclusão social. Então, acho que são falas aqui que se complementam de alguma maneira. Então, quero agradecer a presença e passar a palavra para o professor Gesso. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesora Zenilde, por la presentación. Es un placer estar aquí esta noche para dar la bienvenida a todas, a todos y a todes aquí, nuestros estudiantes que están llegando por primera vez aquí a la universidad. Saludar también a los, como se llama, veteranos, y saludar a nuestra rectora, profesora Diana, a los prorectores, a las prorectoras, profesoras y profesores que aquí se encuentran, y a las profesoras que están aquí conmigo, Patricia y la profesora Cristiane, profesora Zenilde. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Michelle Dacas, que me invitó para componer esa mesa, para hablar de la interculturalidad en la universidad y los desafíos de la UNILA, ¿no? Entonces, pues se anotó aquí que esta Universidad de la Integración Contemporánea de América Latina es un desafío, ¿no? Pero que es un desafío que nos mueve todos los días a ir detrás de objetivos que están en nuestro estatuto inclusive, ¿no? Así, para hablar de interculturalidad, quería referirme en primer lugar, digamos, a la forma como esta Abya Yala, así llamada por pueblos indígenas de lo que hoy es Panamá, en frontera con Colombia, en el Darién específicamente, y cómo ese continente fue invadido a partir del 12 de octubre de 1492. Y comienzo por allí porque hablar de interculturalidad es hablar de bilingüismo e interculturalidad, que es una idea de los pueblos originarios, especialmente de Colombia y del Cauca, de la región de donde yo provengo, del macizo colombiano. Yo nací en La Cuchilla, que es una vereda, como se le llama así a la composición de los municipios, municipio de la Sierra, en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca. Y desde allí se inicia un proceso que se le llama bilingüismo e interculturalidad. Y ahora en el transcurso de lo que voy a hablar aquí, estaré refiriéndome a ese proceso. Entonces, digamos que para los pueblos indígenas del macizo colombiano, hablar de interculturalidad, hablar de bilingüismo, pues los llevó muchos, digamos que eso es la consecuencia de la forma como estos pueblos fueron sometidos a partir de esa invasión el 12 de octubre de 1492.
Hay un autor argentino radicado en México que murió recientemente, creo yo que en este año, Enrique Dussel, y él dice que la modernidad, ella surge el día que los invasores españoles y portugueses llegaron a Abya Yala y pudieron someter a los otros, pudieron conquistarlo, colonizarlo, explotarlo, matarlo y violarlo o estuprarlo, como se dice en portugués. Allí en ese momento estarían haciendo la época moderna y la modernidad. Y a partir de allí entonces autores diferentes hacen referencia a cómo a partir de ese momento del yo conquisto, como dice Dussel, ¿no? Que posteriormente en el siglo XVII tendríamos el yo pienso, luego soy, de Renato Descartes. Antes de eso estaría el yo conquisto y luego soy, ¿no? El que es conquistado no es, y posteriormente el que no piensa no es, no existe. Entonces, a partir de esa fecha del 12 de octubre de 1492 se daría ese proceso del conquistado y del que no piensa, y así entonces vamos a ser sometidos los pueblos originarios y posteriormente los pueblos provenientes de África y que fueron aquí esclavizados a, digamos, a una clasificación racial, conforme lo dice Enrique Dussel y otros autores anteriores, discúlpenme, a Aníbal Quijano. Esa clasificación desde el punto de vista racial y del género entonces se constituyó en la forma como los europeos vieron a estos pueblos y fueron inferiorizados pensando en una forma biológica, que desde el punto de vista biológica estos pueblos eran inferiores a aquellos que pensaban y a aquellos que conquistaban. Eso se fue, digamos, fraguando durante el siglo XVI, que es el nacimiento también del sistema moderno, digamos, llamado por Wallenstein de sistema mundo, de un sistema mundo que se convierte posteriormente en patriarcal, en colonial y moderno, que nos va a acompañar durante estos 500 años, digamos, de historia, de sometimiento, de racismo, pero también de relaciones desiguales de género y de raza, digamos así, ¿no? Entonces lo que dice Aníbal Quijano es que a partir de las independencias de estos pueblos sometidos, a partir de independencias que la verdad fueron las independencias promovidas por los mismos pueblos colonizadores, en el caso de los criollos que promueven las independencias junto con Simón Bolívar y etcétera, estos, a pesar de la independencia, van a continuar en el siglo XIX, XX y XXI fundamentando los proyectos de Estado Nacional, cuya base es aquello que Quijano llama de colonialidad. Colonialidad sería las herramientas que fueron usadas, herramientas racistas y de desigualdad de género para poder someter a estos pueblos durante 300 años de colonización. Esas mismas armas fueron usadas en el siglo XIX para proyectar los estados-nación, de tal forma que los estados-nación vendrían a ser igualmente racistas, con desigualdad de género, machistas porque son patriarcales, porque es la misma raíz de un patriarcado que es además judeocristiano, ¿no? Entonces, estos autores también nos dicen que ese estado-nación, él no pudo fundamentarse en la igualdad, sino en la desigualdad, digamos, en el querer homogenizar estos países a partir de una élite blanca que se constituyó como minoría en cada uno de los países que van a ser fundados en el siglo XIX. Estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, de México hasta Argentina, pasando por Brasil, de cómo este Estado-nación no se llevó en cuenta la diversidad de los pueblos, de estos pueblos que siguen ahora al servicio de esta élite blanca que se va a apoderar de estos estados-nación y va a colocar las reglas de juego, que son las reglas mismas de la explotación en el siglo XIX, XX y XXI. Aquí entonces los pueblos indígenas
entran a jugar de nuevo un papel importante, porque si bien el Estado español había, digamos, colocado tierras llamadas de resguardos, eso para el caso de la Nueva Granada, en la futura Colombia, había colocado esas tierras en el siglo XVIII al servicio de comunidades indígenas para que no fueran explotadas y no acabaran de sumir del mapa, digámoslo así. Estas tierras que ellos tienen en el siglo XIX, después de las independencias, les van a ser quitadas, de tal forma que la nueva élite blanca en el poder, que son los antiguos criollos, hijos de españoles nacidos en América, ellos van a hacer de América Latina una hacienda, donde los dueños de la tierra que allí estaban, que eran pueblos indígenas, pero que era también la Iglesia Católica dueña de esas tierras, ellos van a construir haciendas, y allí donde los indígenas tenían su tierra, ahora ellos quedan sin tierra. Y así del 19 pasamos para el siglo XX como siendo poblaciones que continuaron siendo esclavizadas. Yo quiero aclarar que esclavismo no se dio apenas con los pueblos africanos que fueron esclavizados. Los pueblos indígenas también fueron esclavizados con otras formas de llamar a ese esclavismo, como fueron las reparticiones o las encomiendas y el trabajo de mita en las zonas de minería, pero en las haciendas y en los trabajos domésticos. A eso se le llama mita y encomienda, pero si lo vemos desde otro ángulo, es también forma de esclavismo. Entonces, estas poblaciones indígenas pasan al siglo XX sin tierra, y allí yo me refiero a las que más conozco, que son las de la República de Colombia, o sea, pueblos indígenas que fueron reconquistados también desde la óptica española. España, ella vuelve y coloniza, digamos, Colombia en el siglo XX, y aquí entonces con más fuerza el idioma español y la religión católica hace con que misiones desde el Estado colombiano vayan para todos los rincones de Colombia para acabar de someter a los pueblos indígenas. Claro, no sin resistencia de los pueblos indígenas desde el mismo siglo XVI. Y para el caso del macizo colombiano tenemos, por ejemplo, la resistencia de la cacica gaitana, que se da todavía en el siglo XVI, y después en el siglo XX la resistencia que se da a partir de un líder indígena, Manuel Quintín Lame, en 1910. En 1910, cuando Colombia está conmemorando 100 años de independencia, pensando en Simón Bolívar como aquel que nos había dado la independencia, Quintín Lame con los indígenas del Cauca se levanta para decir de qué independencia ustedes están hablando. ¿Cuál fue la independencia que Simón Bolívar nos trajo a nosotros, pueblos indígenas? Cuando en la carta de Jamaica, Simón Bolívar dice que en América no hay pueblos indígenas, pero tampoco hay pueblos blancos europeos, sino que somos mestizos. Y de eso entonces se apoderan los líderes de los estados-nación para decir que América está constituida por mestizos, pero que los mestizos tienen en sus venas sangre importante y más importante que las demás sangres, que es la sangre blanca. Y a partir del mestizaje entonces se comienza un proceso de blanqueamiento de América Latina. Y los pueblos indígenas y negros van a ser negados de América Latina, ¿sí? Entonces, a partir de Quintín Lame en el Cauca, digamos que se recuperan sus luchas. Quintín Lame es sometido solamente en los años 20. Tenemos que tener en cuenta también la Revolución Mexicana de 1910, digamos que da aliento a los pueblos de América Latina para levantarse y pensar que desde lo indígena también podíamos hacer revolución en América Latina, que era una cuestión que hasta principios del siglo XX no existe, porque el mismo marxismo había negado que los pueblos indígenas pudieran hacer revolución, así como se había negado la revolución haitiana, porque se pensaba que pueblos negros no podían hacer una revolución como fue la revolución haitiana, que la van a hacer justamente contra los franceses, que están hablando de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no?
Pero digamos que la Revolución Mexicana y Quintín Lame va a ser recuperado ya en los años 60. Y allí es muy importante porque los pueblos del Cauca, del macizo colombiano, se reúnen el 24 de febrero de 1971 en un pueblo caucano que se llama Toribío. Y allí entonces ellos fundan el Consejo Regional Indígena del Cauca. Ese consejo va a ser refundado en septiembre del mismo año en Tacuelló, que es otro municipio del Cauca, y a partir de allí, entonces, el lema de ellos es: bajamos de la montaña a recuperar la tierra para sembrar vida y resistencia. Pero hablar de sembrar vida y resistencia en Colombia de los años 70 no es fácil, porque tenemos ya la fundación de guerrillas, tenemos la Revolución Cubana, tenemos la persecución de Estados Unidos contra estas guerrillas, tenemos el surgimiento también del narcotráfico en Colombia, y los pueblos indígenas se van a ver, digamos, entre estos fuegos cruzados, que es el del Estado, el de los hacendados, porque recuperar esta tierra significa que los indígenas habían sido echados hacia el final de la montaña, donde estas tierras eran improductivas, no servían para los cultivos de caña de azúcar, por ejemplo en el norte del Cauca, pero entonces en los años 60 ellos bajan de la montaña para recuperar la tierra que en el caso del norte del valle, del norte del Cauca, en el Valle del Cauca, está en poder de hacendados. Y allí comienza entonces la recuperación de la tierra, que los lleva hasta hoy. O sea, en Colombia, a diferencia de Brasil, digamos, no se da el proceso de demarcación de tierra, sino que los resguardos, ellos quedan en abierto. Ellos van siendo recuperados, la tierra va a ser recuperada con el día a día de la lucha, de la resistencia, para poder sembrar esta vida, esta resistencia. Pero digamos que dentro de los objetivos del CRIC, del Consejo Indígena Regional, está también la defensa de una salud propia, de una alimentación propia, de un derecho propio, o sea, de un gobierno o un autogobierno propio. Y eso solo lo van a lograr con esta resistencia, digamos, esta forma de resistir frente al Estado colombiano, y va a ser ratificado por la Constitución colombiana de 1991, que le da esas características a los pueblos indígenas de autonomía. Entonces, en el 91, estos pueblos consiguen esa autonomía. Pero para poder llegar a 91 y tener esa autonomía, ellos tuvieron que echar manos del bilingüismo y de la interculturalidad. Le propusieron al Estado colombiano y a los pueblos blancos y mestizos que hicieran un negocio del bilingüismo y de la interculturalidad. O sea, que los pueblos colombianos mestizos bebieran de las fuentes indígenas y los indígenas de las fuentes hispanoamericanas. Pero lo que se va dando en los años 80 es apenas que el Estado va arremetiendo contra los pueblos indígenas, haciendo más fuerte el hispanismo, el español y todo lo que con el español venía, que era la cultura, digamos, la cultura hegemónica colombiana, mestiza, católica, heteronormativa sobre los pueblos indígenas. Y así no era el negocio que ellos estaban proponiendo. La idea era que lo indígena también fuera sobre lo hispánico. Y eso fue imposible, ¿ya? Entonces, lo que el CRIC hace es que esta interculturalidad, ellos la piensan a partir de ellos mismos, ¿sí? Entonces, ellos deciden crear una universidad a principios de los años 80, una universidad que la van a denominar de Universidad Autónoma Indígena Intercultural, la UAIN, cuya sede, digamos, administrativa se encuentra en Popayán, pero que es una universidad que pasa por todos los pueblos indígenas del macizo colombiano y del norte del Cauca, digamos un poco también al sur del Tolima, al norte del Huila y al sur del departamento del Valle del Cauca. ¿Quiénes somos?, dice el CRIC en ese momento. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la actualidad
representa 115 cabildos, 11 asociaciones de cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas, legal constituidos. Existen 84 resguardos de 9 pueblos indígenas del Cauca, que son Nasa, Paeses, Guambianos, Yanaconas, Coconucos, Espiras, Totoroes, Inganos y Guanacos. Entonces, estos pueblos se reúnen para crear la universidad y hacer la interculturalidad entre estos mismos pueblos. O sea, en principio se piensa que la interculturalidad, ella es una propuesta de lo indígena para lo mestizo, y ellos entonces no están convencidos de esto, que ya lo habían ensayado y no dio resultado, y ahora lo que ellos proponen es que la interculturalidad sea entre estos más de 20 pueblos indígenas del macizo colombiano, donde un pueblo indígena aprende del otro pueblo y así sucesivamente. O sea, aquí en los cursos, que la UAIN, no me voy a detener en los cursos, quizás ustedes preguntan después, en los cursos que ellos ofrecen, son cursos que surgen de los mismos proyectos de vida de los resguardos, que a partir de los cabildos hacen una asociación, se reúnen en la universidad y a partir de allí ellos crean sus propios cursos. Aquí se le llama cursos, en Colombia se le llama carreras, y así entonces hay licenciaturas y carreras que recuperan las lenguas indígenas, que recuperan, digamos, toda la ancestralidad de estos pueblos, y se dan a conocer cada pueblo en su debido lugar, de cómo cada pueblo es diferente, cómo hay una diferencia cultural entre cada uno de los 20 pueblos que hacen parte del macizo colombiano. Y así entonces ellos llevan la interculturalidad a toda la región del departamento del Cauca. Y estamos hablando del área pacífica, de los Andes y de la parte todavía que baja para el Amazonas. Entonces es muy interesante, y quería traerles aquí la experiencia de la UAIN, de esta universidad indígena, como un ejemplo de interculturalidad. Y a partir de allí sí hablar de los desafíos de la UNILA. O sea, ¿cuáles son los desafíos de la UNILA? Digamos que todavía a partir de la interculturalidad y el bilingüismo, pasa para el Ecuador y para Bolivia, y es muy importante cómo en el siglo XXI, después de que el neoliberalismo se apropió de la interculturalidad, si ustedes quieren lo vemos después también, no me voy a detener en todo ese proceso de cómo el neoliberalismo agarra la interculturalidad para hacer una interculturalidad funcional al mismo neoliberalismo, al mismo capitalismo, desde el constitucionalismo también, a no ser que haya una constitución que es la de 2009 de Bolivia, donde coloca que para una refundación de la educación, digamos, la educación tiene que tener una descolonización, donde las epistemes de los diferentes pueblos indígenas de Bolivia vengan a ser introducidos a nivel de la educación. Y si no, no hay, digamos, una interculturalidad que estos estudiosos como Caterina Walsh lo llaman de una interculturalidad crítica decolonial, ¿ya? Entonces, a partir de allí, que yo siempre pienso en la UNILA, o sea, cómo hacer una interculturalidad donde todos los pueblos sean respetados, como en la UAIN, donde más de 20 pueblos son respetados y admirados entre ellos mismos, y que tienen sus diferencias, sus discordias, pero ellos se reúnen de forma digamos, a limar las asperezas, y que eso no les impida continuar con sus objetivos, que son a nivel de Colombia. Entonces, digamos que un desafío de la UNILA es la descolonización. Cuando hablamos de colonialidad del poder, hablamos también de raza y de género, pero hablamos también del ser, de la naturaleza y del saber. O sea, si no hay una descolonización, o sea, si una universidad, ella continúa, digamos, centrada en aquello que estas universidades, en el lugar donde ellas fueron fundadas, que es Europa, a principios del siglo XIX, donde surge en ese momento la sociología, la antropología, la ciencia política,
si digamos estas universidades brasileñas y latinoamericanas continúan apegadas todavía a estas epistemes, eso hablando de la colonialidad del saber, entonces no vamos a tener interculturalidad, ¿no? O sea, primero la universidad, ella tiene que ser antirracista, ¿ya? Pero por otra parte, o sea, cuando hablamos de racismo, nosotros no entendemos que es una cuestión apenas de raza o también de género. Cuando hablamos, digamos, de eurocentrismo, lo que pensamos es que todo este proceso nos hizo hacer pensar de que todo lo que se produce en Europa como conocimiento y cultura es superior, y lo que se produce en Asia, África y América Latina es inferior, y así entenderíamos mejor la colonialidad del poder. Entonces, eso llevó a que lo que se produce aquí, y me refiero al caso de las lenguas, de las culturas, se llegó a la conclusión de que es inferior. Pero ahora se da un momento en que la universidad, por ejemplo, brasileña, incorpora estos pueblos con culturas inferiores, que es un proceso que se viene aquí trabajando desde el año 2000. Para el caso de la UNB, Universidad de Brasilia, es la primera universidad federal donde se introduce, digamos, las cuotas étnico-raciales, y a partir de la UNB lleva una corriente del movimiento negro brasileño a 2012, cuando por ley se coloca que las universidades brasileñas tienen que reservar 50% de los cupos o de las vagas para acciones afirmativas, ¿ya? De tal forma que nosotros tenemos aquí en Brasil, en la universidad, una universidad que ahora es negra y que es indígena. Y allí entonces vienen los desafíos. O sea, en la Huaín, en Popayán, no hay problema, porque entre los mismos pueblos indígenas no hay estos problemas de la colonialidad, del saber. O sea, no hay un racismo, ¿no? Quizás hayan otras herencias coloniales, como por ejemplo el patriarcado y el machismo, pero no lo hay en cuanto a reconocer que el otro grupo indígena tiene los mismos valores del otro. Pero cuando lo llevamos a un nivel blanco y mestizo, allí vendría el problema de la interculturalidad, allí vendría el desafío de la UNILA. ¿Cómo trabajar la interculturalidad entre pueblos aquí que somos blancos, mestizos, negros, indígenas y otros que se autodenominan de diferentes formas? O sea, cómo llevar la interculturalidad no apenas en un sentido racial, por decir alguna cosa, lo racial o lo étnico, sino cómo hacer la interculturalidad en personas que venimos aquí, que somos de diferentes géneros o sexos. Cómo hablar de interculturalidad en una universidad donde hay mujeres que se consideran mujeres o hombres, hoy se llama cis o heterosexuales, pero también gays y lésbicas y travestis y etcétera, conforme la sigla del movimiento YLTBQI+. Allí entonces es otro desafío para la UNILA, cómo tener interculturalidad entre todos estos componentes de esta universidad. Entonces el desafío para la UNILA yo creo que es mayor de lo que sería para los pueblos indígenas del macizo colombiano, para hacer una interculturalidad entre los mismos. Pero aquí en la UNILA es diferente, porque aquí lo que nosotros tenemos son editales que están llamando para que estudiantes indígenas vengan a estudiar, indígenas aldeados, ¿no? Y quizás aquí en la UNILA mismo hay indígenas que vienen del macizo colombiano, donde la interculturalidad se vive de forma diferente a como el desafío aquí en la UNILA, que no es apenas una cuestión entre etnias, va más allá de ser una cuestión entre etnias, ¿ya? Pero de todas maneras sería eso, para romper, digamos, con los muros de una universidad que todavía sigue siendo patriarcal, racista y machista, etcétera. Digamos, como que la interculturalidad, ella nos ayudaría a derrumbar esas bases de la universidad, ¿no? Y es a partir de una interculturalidad,
como estos autores que trabajan este tema lo dicen, no sería una interculturalidad de forma relacional, donde apenas vengan culturas diferentes a la UNILA y nos veamos durante 5 años y después nos despidamos, ¿no? Esto ha existido siempre, o una interculturalidad, digamos, funcional que le sirve al capitalismo y al neoliberalismo, sino una interculturalidad decolonial o crítica, ¿no? Y para ese tipo de interculturalidad tenemos que derrumbar, digamos, las bases coloniales, que es el patriarcado, el racismo, la desigualdad de género y la lucha contra la, a favor de los grupos LGBTQ+. Digamos, si nosotros conseguimos hacer, digamos, romper con estas colonialidades. Igualmente, cuando hablamos de colonialidad del poder, tenemos que tener presente que ahí está la colonialidad del saber. O sea, si todavía nosotros en la UNILA no cambiamos los currículos o la currícula, si nosotros continuamos con los mismos los mismos proyectos políticos, pedagógicos, aquellos que creamos allá en 2010, 2011, 2012, 13 y 14 y que nos acompañan muchos de ellos sin ninguna reformulación hasta hoy, sino algún cambio en las bibliografías siquiera, entonces tampoco podemos hablar de interculturalidad en la parte interepistémica. Digamos, sería a partir de recuperar o de ahora incorporar las epistemes que nos están trayendo los pueblos indígenas y negros y colocarlas en esos PPCs, y que sea por obligación que nuestros estudiantes mestizos y blancos también van a tener conocimiento de estas epistemes, ¿no? Yo creo que, digamos, ese sería el desafío. Ahora estamos viviendo un momento especial en la UNILA, porque digamos que en la campaña con que esta rectoría asume la universidad es esa, cómo recuperar una de las bases de la UNILA que está en el estatuto, que es, además de la integración, la interculturalidad. Y a mí me parece que eso es una pieza clave, o sea, es una voluntad política. Y si esta gestión viene aquí, ya un año de gestión, con este interés, digamos, de poder rescatar la interculturalidad, con una interculturalidad que tiene toda esta dimensión y todos estos desafíos, la UNILA estaría por buen camino. Pero si no hay voluntad política, la UNILA continuaba, o como estaba pasando en estos 14 años, rumbo a convertirse en más una universidad federal brasileña. O sea que, digamos, es un desafío para esta gestión, profesora Diana, ¿no? ¿Cómo introducir la interculturalidad? ¿Cómo hacerla valer y que no se quede en el estatuto, ¿no? O sea, cómo hay un recorrido, ¿no? Yo no lo pensaría en un futuro, yo lo pensaría junto con los pueblos indígenas en pensar en un tiempo que el pasado, presente y futuro ellos se encuentran, ¿no? Y que no, el pasado de la cacica gaitana, de Manuel Quintín Lame, de Juan Tama, pues no es un pasado, sino que es un presente. Ese presente que mueve, por ejemplo, a los pueblos indígenas del Cauca y del macizo colombiano. Digamos que todas las luchas de ese supuesto pasado hay que hacerlas presentes en una dimensión diferente de la historia, ¿no? Y allí entonces lo que yo pienso también, además de un diálogo interepistémico en la UNILA, es también en una forma de redireccionar estos conocimientos, ¿no? De ir más allá de estos cursos, de estas carreras que todavía siguen siendo, digamos, con una matriz europea, o sea, eurocéntrica, disciplinarios, ¿no? Donde la disciplina habla más alto y donde vengamos a tener un grado más de transdisciplina,
donde podamos pensar, por ejemplo, desde la historia, que la historia no es como nos la enseñaron los franceses, ¿no? La base de la historia en sus epistemologías, en su metodología y teoría, que la historia no es el estudio del pasado para entender el presente, o que son estudios que se hacen en el presente junto con un pasado, o sea, con un pasado que no existe en América Latina, ¿no? Porque es una historia que ella está más ligada a la cultura desde el punto de vista de la antropología y de la historia. O sea, no hay toda esa historicidad que Europa ha pasado y que la lleva, digamos, en una velocidad a una transformación. Que América Latina, África y Asia, digamos que somos otra cosa y que nos movemos de una forma lenta porque no está entre nosotros ese anhelo del progreso y de la superación desde el punto de vista capitalista, y que eso nos lleva a que esas luchas de ese supuesto pasado vengan y estén con nosotros en nuestra memoria, y que sea esa memoria junto con esa historia y con este tiempo que nos mueve y que nos revoluciona para poder encontrar alternativas. Y quizás esa alternativa en la UNILA sea la interculturalidad. Muchas gracias. Obrigada por seu gesto. Eu vou deixar para comentar, fazer seus comentários depois das 3 falas, né, que eu acho que faz mais sentido buscar aí uma complementariedade entre essas falas, mas não posso deixar de mencionar rapidamente, né, que esse contexto histórico que o professor traz é fundamental, porque principalmente na UNILA a gente já tem essa proposta, né, de promover uma interculturalidade que seja também uma proposta interepistêmica, né? Que isso se reflita nos nossos currículos, isso se reflita nas práticas também cotidianas e não só de sala de aula, como foi lembrado aqui várias vezes, né? O nosso processo numa universidade que se pretende intercultural, né, plurilinguística, ela transcender a sala de aula, o conhecimento também, o processo formativo se dá em outros espaços, né? Se dá com outros processos também que envolve também um rompimento, de certa forma, das separações entre as disciplinas, né? Das casinhas disciplinares, né? Se envolve também não separar arte de cultura, não separar arte de ciência, inovação tecnológica, inovação social também, no sentido de transformações da ciência que promova, né, a transformação e promova também a igualdade, a justiça social. Então, todas essas questões estão postas para a nossa universidade, não como um debate teórico, né, e essa é a grande dificuldade da UNILA, né, também um grande desafio. Isso está posto na missão da nossa universidade, né? Então, a gente já está partindo de uma ideia comum de que a nossa missão de universidade proponha isso, né, nossos currículos serem diferenciados, nossa prática pedagógica ser diferenciada. Então, isso nos dá, por que é um desafio maior? Porque isso nos dá um compromisso, né? Nós temos que ter um compromisso com esse processo, né? Que vai além do debate teórico. O debate teórico é super importante, porque é onde a gente revisita, né, as nossas bases epistêmicas, mas precisa ir além, porque isso precisa ser incorporado à prática, né? Ou seja, a mudança do PPC é a mudança do currículo, né? O currículo deixar de ser uma grade epistêmica que aprisiona, né, os outros conhecimentos. Então, isso tem a ver com a produção de uma casa de saber, né? O professor Gerson mencionou aqui a Matawazi, né? Universidade, uma experiência impressionante mesmo de universidade intercultural indígena no Equador, mas a gente tem várias outras experiências também, a da Colômbia, várias outras experiências que tentam mostrar um caminho de que não há interculturalidade sem transformação dos nossos currículos, sem transformação das nossas práticas em sala de aula e fora dela. Tem uma concepção de saber que seja ampliada. Então, assim, eu não podia deixar de fazer esses comentários para não perder um pouco aqui, enquanto está fresco aqui na minha, a reflexão que o professor Gerson trouxe. E agradecer mais uma vez por esse histórico, né? Eu acho que a Patrícia vai poder falar um pouco mais disso na praxis, né? Como tem sido esse desafio, porque é talvez uma das profissionais aqui da UNILA que mais tem lidado nos últimos anos com a prática disso, como é que isso se reflete para os nossos estudantes, as nossas estudantes, todos que chegam, e
todas, né, que chegam de diversas comunidades, diversos povos, com diversas línguas e diversas formas de olhar para esses currículos e para esses conhecimentos também, né? Então, vamos ouvir aqui a Patrícia, né, e a experiência que ela traz já um pouco mais no chão, na base da UNILA, né? Acho que está funcionando. Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Patrícia, né, Queiroz, eu trabalho na Secretaria de Ações Afirmativas, uma salinha que fica aqui no JU, na C105, que eu espero vê-los bastante por lá, para trabalhar com a gente, para somar com a gente, para principalmente conseguir construir uma universidade diferente, né? E aí, assim, a minha fala é breve, mas eu queria partir não do concreto, na verdade, mas partir de um texto bem datado, que inclusive muita gente nem usa mais, enfim, faz bastante críticas, mas eu gosto muito da pesquisa empírica que é feita naquele texto. Mais ou menos na década de 60, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu publicou um artigo, né, chamado A Escola Conservadora, as desigualdades frente à escola e à cultura. E muita água rolou dos anos 60 para cá, né? Ele nem está falando de um contexto brasileiro, nem da nossa especificidade nacional, mas eu sempre me assusto quando eu volto nesse texto e eu acho que os dados empíricos do Bourdieu servem para a gente pensar muita coisa, inclusive na universidade que a gente quer. Mas lá naquele texto, entre várias coisas, o Bourdieu ele se pergunta, né, de alguma forma, o que determina uma aluno ir bem na faculdade? Vamos colocar dessa maneira, assim, né, tentando tornar o texto mais simples, né? Por que um aluno vai bem na faculdade ou não? E para tentar responder essa pergunta, ele vai com um quantitativo de dados empíricos, ele vai pegar estudantes de letras, especificamente, né? Tem uma razão de ele pegar letras, não são os cursos mais concorridos, não são os cursos onde os estudantes têm um capital financeiro muito alto, né? Nem um capital cultural muito alto também. E ele vai fazer toda uma pesquisa, todo um levantamento, né, com esses estudantes, que vai desde avaliar quantas peças de teatro um estudante daquele vai por ano, se ele frequenta também teatros de cultura de erudito, de cultura popular, né? Ele vai fazendo todo um levantamento estatístico para, meio que contando, né, enfim, um spoiler do texto, que é bastante complexo, tem bastante dados, que no final das contas o que estava determinando o sucesso ou o insucesso escolar daqueles estudantes não era uma questão de inteligência, né? Não era uma questão de capacidade cognitiva, né? Mas era aquilo que ele vai chamar e vai definir como capital cultural, né? Então, assim, voltando para cá agora, né, pegando esse exemplo, qual que é o nosso desafio hoje? O nosso desafio é pensar que o ensino superior, as faculdades, elas não são uma invenção recente, historicamente elas são muito antigas. No Brasil elas não são tão antigas assim, porque nós demoramos para iniciar nosso ensino superior, mas desde o começo a universidade ela não foi feita para ser de todo mundo, ela não foi feita para ser feita de todos, né? Ela sempre foi um projeto da elite para formar uma elite intelectual, que inclusive é a elite que acaba, enfim, administrando os estados nacionais, por assim dizer, né? Quando a gente pega a história do ensino superior no Brasil, isso ainda é muito mais dramático, isso ainda é muito mais triste, né? A gente vai começar a construir nossas universidades no século XX, assim, isso é muito recente no nosso país. Mas é um ensino superior, como o professor Gerson falou, racista, machista, homofóbico, né? Feito de uma minoria para uma minoria, né? E com uma finalidade política bastante significativa, né? O que muda ao longo do século XX, já entrando no século XXI? É o entendimento de que, na verdade, a universidade não pode ser esse papel. A gente não pode ter instituições cujo objetivo seja ser uma coisa que lá nos anos 60 por dia já tinha sinalizado, né? Que é o que? Eu tenho instituições que é feita de um grupo minoritário para formar um grupo minoritário, e quando a gente pega pessoas que não fazem parte desse grupo e coloca nesse ensino superior, isso é extremamente violento com elas, né? Eu faço essas pessoas acreditarem que elas não têm capacidade intelectual de estar naqueles espaços, que aquele espaço não lhe pertence, aquilo é extremamente violento, né? Com consequências para a saúde mental daqueles estudantes, daquelas pessoas, enfim, né? Isso tem sido extremamente violento. Então, qual que é o momento que a gente está hoje, né? Tá falando de um nível geral, né? Depois a gente pode falar do meio especificamente. A gente está num momento onde isso já é um pouco datado. Ninguém discute, na verdade, que a universidade tem que ser mais inclusiva, que nós temos que colocar as pessoas pretas, as pessoas pobres, os LGBTQIA+, que nós temos que colocar as pessoas com deficiências aqui dentro.
né? Que esse espaço não pode ser de um grupo minoritário, que esse espaço tem que ser de todo mundo. Isso acho que é uma discussão um pouco batida. Dificilmente você vai conseguir encontrar alguém que publicamente se coloca contra isso, ou não, né? Momentos históricos recentes muito cabulosos, mas enfim, não deveríamos mais estar discutindo sobre a inclusão dessas pessoas aqui dentro. A grande questão é, como que eu pego uma estrutura colonial, aristocrática, conservadora, né, feita para ser extremamente elitista, né, como que eu faço tudo isso, e aí eu pego pessoas que nunca fizeram parte desse projeto e faço isso dar certo, né? Em outras palavras, qual é o nosso grande desafio? É conseguir construir uma universidade diferente, sendo que a gente está partindo de estruturas prévias que são extremamente conservadoras, são extremamente violentas, são extremamente agressivas, né? Eu pegar um indígena que vem de uma aldeia, que vem lá do interior do Amazonas, que estudou, ele tem experiências com processos educacionais, é lógico que tem, ele fez o ensino fundamental, ele fez o ensino médio dele, mas ele fez uma escola indígena, na língua dele, né? Que seguem outros modelos e outras lojas de organização. E aí eu pego esse estudante e trago para essa universidade que tem essa estrutura bastante reacionária, bastante conservadora e que vai cobrar desse estudante não a capacidade intelectual dele de aprender ou não aprender ou de produzir, mas vai cobrar dele capitais culturais que ele não tem. E isso acaba sendo extremamente violento para eles, né? A gente acreditar, fazer essas pessoas acreditarem que elas não deveriam estar aqui, que elas não têm condições de continuar, que elas não sabem ler, que elas não sabem escrever, que elas são completamente incapazes de produzir um texto de autoria própria e por aí vai, né? Peguei o caso específico dos indígenas porque é um grupo que eu tenho trabalhado bastante desde 2019, mas a gente pode estender isso para qualquer outro grupo social aqui de dentro, que a violência vai ser a mesma. Eu posso pegar as pessoas trans, eu posso pegar as pessoas pretas, eu posso pegar os periféricos, as pessoas que vieram das periferias. Um pouquinho antes de sentar aqui, eu estava conversando com a Angela, estava falando do pessoal do hip hop, que são pessoas que têm uma vivência, um capital cultural dentro do seu contexto muito alto. Mas o que a universidade muitas vezes cobra delas não é aquilo que ela tem. É justamente o que a universidade faz, é enfatizar o tempo inteiro o que essas pessoas não têm. Né? Que elas não falam francês, que elas, enfim, não viveram a experiência de mobilidade internacional, que inclusive aqui tem, depois, enfim, se aprofundem sobre isso, pergunto, porque é uma experiência que pode modificar bastante a visão de mundo, mas quem já vem desse espaço, quem já vem desse lugar, consegue se adaptar muito melhor ao ensino superior. Isso acaba afetando diretamente o seu desempenho, né? Suas notas, seu trabalho, a sua capacidade de participar de iniciação científica, de publicar um artigo, de escrever. E quem não tem? E quem vem desses espaços periféricos, né? Quem vem desses grupos que tradicionalmente não estavam na universidade, que eu espero que seja a grande maioria aqui e que está aqui dentro? O que nos sobra? Como que a gente pode, né, ser intercultural, enfim, valorizar tudo isso dentro de espaços tão tradicionais, né? Infelizmente, acho que vocês não vão encontrar uma pessoa no mundo que tenha resposta para essa pergunta. Mas isso não é triste, isso só mostra, na verdade, que vocês estão entrando num momento na universidade onde ela está tentando se desconstruir, onde ela está tentando construir outras bases, fazer outras estruturas e construir todos esses processos. E se isso é muito ruim no sentido da insegurança que muitas vezes isso possa causar para esses grupos, no sentido que nós não temos todas essas respostas para ainda dar, mas isso também é muito positivo no sentido de que vocês vão, junto com a gente, construir essa outra universidade, construir esse outros saberes e construir o quê? Uma outra realidade possível, né? De preferência uma onde ninguém tenha coragem de levantar a mão e falar que lugar de índio não é na universidade, o lugar das pessoas pretas não sejam, onde as pessoas têm, pelo menos, se elas pensarem isso, elas têm muita vergonha de falar isso publicamente. Que essa vergonha acho que a gente perdeu um pouco nos últimos anos, enfim, e estamos nesse outro momento. Eu vou passar para a Cris, para ela falar um pouco, mas eu queria dar boas-vindas a todos aqui, né? Chamar vocês para construir esse novo projeto de universidade, essa nova participação, porque isso é um trabalho que se faz em muitas mãos, né? E é um trabalho de família. Existe um trabalho de gestão, um trabalho de construções de políticas, de discussões orçamentárias que envolvem tudo isso, né? Mas o trabalho que eu sou mais habituada a fazer, né? E é o trabalho que particularmente eu gosto de fazer, é esse trabalho de família, esse trabalho que se dá no contexto da vida cotidiana, né? Da gente mudar o mundo um pouquinho por dia, né?
Talvez eu vou morrer e nem o meu filho vai conseguir ver essa universidade diferente ainda. Mas eu convido vocês a se empolgarem, enfim, se engajarem nessa luta que é diária, né? De mudar um pouquinho por dia e fazer da universidade um espaço melhor e muito diferente do seu histórico que a gente tem até aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Olá, boa noite, todas, todos, todes. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite também, agradeço a possibilidade de estar aqui na mesa com os colegas. E assim, eu estou muito feliz de estar compartilhando com um momento que eu sei que é um dos mais significativos da vida de vocês, né? Porque ninguém esquece o primeiro dia, né? A primeira semana que a gente pisa na universidade e uma porta de sonhos se abre, de projetos, de expectativas, e os nossos sonhos se encontram com os sonhos de outras pessoas que a gente vai conhecendo, e é um momento que é muito único na vida, é muito inesquecível. Então estou bem feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. A gente sabe, né, que vocês trazem, vocês vêm aqui, vocês trazem a história de vocês, a experiência de vocês, a trajetória de vocês, mas também, né, as culturas, né, um pedacinho do território de cada um de vocês está aqui também. Queria dizer também, né, como a gente sabe, né, da importância, né, que é para as pessoas queridas, né, que vocês deixaram em casa, os familiares, né, tudo que eles também têm, né, expectativas. Tem uma mentira que é muito, né, ainda repetem muito, mas que a gente sabe que é mentira, né, que dizem que a universidade pública é um lugar, né, reservado para a elite, né, e aqui, né, na fala, né, da Patrícia a gente sabe que não, né, que faz tempo, né, que essa universidade já se transformou. A gente tem nos censos, né, os últimos censos da educação superior mostram que a grande maioria dos estudantes da universidade pública são estudantes de baixa renda, estudantes pobres que estão alcançando, então, né, muitos de vocês são a primeira geração da família, de vocês que estão ingressando no ensino superior público. Então, assim, né, eu vejo e eu compartilho muito do que a gente consegue ver enquanto desafios, né, para a universidade. Mas eu vejo também muito do que a UNILA também construiu nesse tempo, né? Porque a gente tem um desafio, tem muita coisa para fazer ainda, mas tem muita coisa que a gente também, né? Então vocês estão chegando aqui, né, nesse dia, né? Na universidade pública, mas também não é qualquer universidade pública, é a UNILA, né, que tem o seu projeto, tem os seus desafios, tem as coisas que quer alcançar, tem, né, os seus problemas também, mas tem muita coisa que conseguiu fazer. E eu digo isso um pouco pela experiência que eu tive, que eu compartilho um pouquinho com vocês, que aliás eu nem falei, né? Não, vocês me apresentaram, mas eu sou a Cris. Né? A minha experiência, né, eu vinha de 7 anos de docência no ensino superior, em 2 faculdades privadas, né? E aí vim para a UNILA. Em uma semana na UNILA, eu vi que eu tinha que me reconstruir totalmente como professor, porque aquela professora ali que se formou duramente, né, porque não é fácil, professor no início de carreira a gente sofre, né, morre de medo, é uma desgraça, né? Então foi árduo, né, todo esse período de 7 anos, né, me formando professor, e quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, porque não bastava, porque eu me formei, né, numa universidade conservadora, tradicional, disciplinar, que estava olhando para ela mesma.
E eu vim aqui para a universidade que os estudantes já configuravam outro espaço de saber, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, muitas limitações, a gente projeta às vezes muito longe, tem coisas ainda mais no chão que a gente precisa alcançar, mas eu acho que esse ambiente é um ambiente que, né, vocês vão sentir isso. Vamos pensar, né, o que é essa diversidade toda. A gente está falando numa universidade intercultural, uma universidade, né, que chegam estudantes de diferentes partes da América Latina, diferentes contextos culturais, diferentes trajetórias, né? O que significa essa diversidade dentro do espaço da sala de aula? Dentro desse ambiente de ensino-aprendizagem? Em primeiro lugar, é um desafio o professor que se vê, né? Quem está prestando atenção fala assim, nossa, como que eu consigo não atrapalhar isso, né? Esse encontro que está acontecendo aqui, entre os estudantes. Como eu posso potencializar aqui? Como eu posso ajudar na formação dessas redes? Né? Que é essas redes aí que vão, né, fazer desse aprendizado, né, um aprendizado pronto para o século XXI. Né? Vou né, dar 2 exemplos aqui, rapidinhos. Assim, no início de UNILA, eu dava uma disciplina que na época se chamava Literatura da Comarca Platina. E escolhi um conto de uma autora paraguaia chamada Josefina Plá, né, da Comarca Platina, mas tinha sua especificidade guarani. A gente recortou lá a Comarca Guarani para pensar também. E eu li esse conto e achei várias coisas tal, e né, na sala de aula eu estava discutindo e conversando, e os alunos lendo junto esse conto, né? E o estudante paraguaio, eu perguntei, tinha uma palavrinha minúscula no meio do conto, oré, que eu não dei bola quando eu estava lendo. Quando eu perguntei na sala assim, o que é oré? E a aluna me contou, o conto virou de cabeça para baixo, virou outro conto. Eu falei, bom, temos aqui uma surpresa, né? Tem algo que está acontecendo, né? Que é, né? A gente trabalha, eu sou professora de literatura, mediação cultural, mas a gente trabalha, tem uma cultura, tem uma comarca cultural caribenha. A gente vai ler conto, vamos ver música, vamos conversar, os estudantes vão dar, né? Vão contar as histórias que escutam da avó, vão contar, né, a trajetória deles. Então, é um ambiente de aprendizagem que vocês, né, têm que se voltar para os seus colegas também. É ali que a coisa vai acontecer também, né? E cobrar que isso, né, apareça também na sala de aula. É o nosso desafio, que eu acho que a gente só vai conseguir começar a dar conta quando os nossos estudantes aqui estiverem vindo ser professores. Aí sim, né? Eu tive, o ano passado, uma das estudantes de uma turma que eu dei, de Fundamentos de América Latina, era uma estudante ticuna. E no seminário dela, ela fez uma apresentação mostrando músicas ticuna e falando da língua ticuna. E quando ela terminou, eu falei, todos os professores da UNILA deveriam ter aula uma semana em ticuna e depois ter que responder uma prova para ver como que é bom. Sentir na pele o que é chegar aqui, né, e ter esse desafio, né, dessa diversidade linguística também, que a gente está engatinhando ainda, né, para dar conta. Tá? Então, só queria, então, reforçar isso, né, que também quais são as coisas que vocês terão aqui, que vocês terão, dificilmente, né, vocês teriam também em outra universidade, pelo menos aqui, né, no nosso Brasil, né? Eu queria falar também, e aí eu vou para outro momento da minha fala, eu não vou me estender muito, mas eu queria falar também que eu sei, né, nesse momento que vocês chegam com tantas expectativas, né, vocês chegam num momento muito singular também, que é um momento de greve. E eu fico imaginando o que pode ter de frustração aí também
poxa, agora que eu cheguei, estou com o caderno ali, ó, esperando, estou querendo aprender, né? Ai, vai ter greve, né? Por quê agora, né? Então a gente já está, né? Tem a greve dos técnicos, aqui que já né? tem um mês, já mais de um mês. E amanhã, justamente, a gente vai ter uma assembleia docente que vai se discutir entrar em greve ou não. A gente não sabe ainda, né, qual vai ser o resultado da assembleia, mas eu queria dizer a vocês que não se frustrem por isso. Né? Porque quando vocês entram numa universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, vocês estão também entrando e fazendo parte de uma história de resistência e de luta, porque essa universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, só existe ainda porque, né, a gente não parou de brigar por ela nem um minuto. Eu acho que todas as docentes que estão aqui hoje passaram por greve em suas formações. Um pouco fazia parte. Em algum momento, acho que quem não passou ficou até um pouco frustrado. Falei, poxa, passei batido, né? Porque a greve é um momento também de formação. E é um momento riquíssimo de formação. A greve não é parar. Greve não é ficar em casa, ao contrário. Né? Greve é mobilizar. Greve é aprender junto. Greve é ter um processo de formação política intenso. Greve é participar de aulão público, que às vezes não vai ser aqui na sala de aula, né? Tudo vai ser lá no Bosque em Guarani, vai ser do lado do terminal de ônibus, né? Um cine-debate, né? Ali no saguão, né? Fazer também, participar de atividades culturais. Porque a greve também a alegria faz parte da luta, a gente tem que se encontrar também e se descobrir também nesse espaço de luta. Então, não se frustrem, a gente vai ter também bastante tempo para entender, né? Inclusive, independente se for decretada a greve, né, entre os docentes ou não, eu acho que é muito importante vocês se reconhecerem nessa história de luta. Né? É uma luta que ela atravessa toda a ditadura militar no Brasil. É uma luta que já na redemocratização ela foi fundamental para garantir na nossa Constituição, aqui do Brasil, na Constituição de 88, o artigo 207, né? Parece lá perdidinho, mas ali se garantiu a autonomia da universidade pública, se garantiu a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, vocês estão entrando aqui hoje na universidade pública, não é só para ter aula, é para fazer pesquisa. Vocês vão ser pesquisadores, pesquisadoras ao longo da sua trajetória, vocês vão fazer trabalhos de extensão. E isso foi fruto, garantir isso, que a universidade ia ter recurso destinado para isso, também é fruto de luta. Né? Também foi fruto de luta resistir ao longo de todos os anos 90 a entrar com essa avalanche neoliberal da qual a gente não escapamos, tivemos perdas também, né? Perdemos, mas conseguimos manter, né, a universidade pública gratuita. Conseguimos manter focos de resistência dentro da universidade. Perdemos algumas partes dela, mas mantivemos, né, focos de resistência muito importantes dentro dela. Né? Ao longo dos anos 2000, a gente tem um momento importante de expansão da universidade pública, uma aposta na universidade pública, mas também os desafios, né, de como fazer essa expansão sem precarizar esse espaço. A Unila é fruto desse momento de expansão, né? Então a gente tem ainda uma série de desafios. Passamos, né, por todo o momento Temer, governo Bolsonaro, ataque frontal, né, à existência mesma da universidade. Resistimos. Né? Então é isso. Vocês hoje, né, são parte dessa luta. A
A gente conta com vocês para estarem aqui na universidade durante a greve também, se ela for decretada amanhã. Para vocês, né, construírem esse movimento junto com a gente, né, vocês se verem como parte dessa luta. E eu digo assim, por, né, essas alturas da vida, né, a gente já tem uma experiência, vou dizer assim, não, eu passei por isso também. E é difícil, greve ninguém quer, na verdade, é um momento difícil, é tenso, a gente tem que interromper coisas que a gente gosta, a gente tem que, né, demanda muito, mas assim, é um momento único. É um momento único de encontro. Inclusive, vocês têm também as memórias de resistência dos países de vocês, dos lugares de onde vocês vêm. Tragam isso também. A greve também pode ser, né, uma experiência de interculturalidade. Tá bom? Então, não fiquem preocupados. Preocupados. Vem com a gente. Tá bom? Acho que era